Muito boa noite a todos e a todas as que já estão aqui conosco. São 9h31, portanto está mesmo aqui na nossa hora de começar. Muito bem-vindos ao 35º episódio das Conversas Pedagógicas, o nosso podcast onde vocês sabem que semanalmente converso com profissionais, especialistas nas mais variadas vertentes que nos dizem respeito na área da educação de infância e da parentalidade, não é? Aqui muito em redor das questões da primeira infância. O meu nome é Vanessa Vilela, sou educadora de infância, sou cofundadora da The Child Diary. E a Child Diary, vocês já sabem, é a plataforma mais elogiada, não é? Pelos educadores de infância, segundo me constou agora ultimamente também, e que estamos há mais de 4 anos a apoiar os educadores, as instituições e as famílias a proporcionar melhores condições de trabalho aos educadores, melhores condições de comunicação entre todos os intervenientes no processo educativo das crianças. Quem ainda não nos conhece pode visitar o nosso site ou através da nossa página de Facebook também enviar-nos uma mensagem. Ora bem, hoje temos aqui um grande episódio, não é? Vocês já viram que eu tenho nada mais, nada menos do que o Dr. Miguel Palha aqui connosco hoje para estar aqui à conversa. Ora, eu ainda hoje dizia, quando estava a fazer uma partilha, que eu sinto-me assim pequenina e a pensar, meu Deus, como é que eu me meto nestas coisas? Agora vou estar à conversa com o Dr. Miguel Palha. Mas olhem, eu acho que vai ser é um grande privilégio para mim, disso eu não tenho dúvidas, e eu acho que vai ser ótimo também para todos vocês que estão aqui comigo, porque, como sempre, eu tenho a certeza que também o Dr. Miguel nos vai inquietar e nos vai deixar ser aqui um pouco mais inquietos e também um pouco mais conhecedores. Eu vou entrar muito aqui, estava há pouco antes de entrar no direto a falar com o Dr. Miguel, vou entrar um bocadinho aqui na minha área de desconforto, porque há muitas coisas que eu não sei relacionadas com o trabalho do Dr. Miguel, que ele já vai explicar, e eu vou mesmo aprender muito e, portanto, olhem, muito bem-vindos e espero que também aprendam connosco. Portanto, Dr. Miguel, é mesmo um grande privilégio estar aqui consigo. O grande objetivo de hoje é mesmo contarmos com o seu contributo para desmistificar algumas ideias que muitas das vezes nós profissionais e até mesmo os pais temos pré-concebidas em relação a determinados diagnósticos relacionados com perturbações de desenvolvimento, especificidades de aprendizagem e qual será aqui o papel da saúde, da educação no trabalho com estas crianças. Portanto, muito obrigada e já lhe passo a palavra também. Quem nos estiver a ouvir já sabe, podem comentar, fazer perguntas nos comentários. O Dr. Miguel está aqui hoje para nos ajudar e, portanto, qualquer pergunta, não há perguntas tolas, eu faço perguntas tolas, vocês já sabem também. Coloquem as vossas perguntas todas, está bem? Doutor Miguel, obrigada. Obrigado eu, é um privilégio e é com muito prazer que aqui estou convosco. O que eu souber, o que eu puder responder, contem comigo. Então, se calhar poderíamos começar um bocadinho, eu duvido que haja aqui alguém que não o conheça, mas comece-me a explicar um bocadinho quem é o Dr. Miguel e o que está o Dr. Miguel a fazer atualmente, a sua área de onde passa o seu dia neste momento, o que é que está a fazer? Bom, quem sou eu? Sou uma pessoa vulgaríssima, como é sabido, e tudo começou, deixe-me contar então do início em 3 palavras. Eu era interno de pediatria, o internato de pediatria, portanto, aquele período já em que os médicos se treinam em determinada área, no meu caso era a pediatria, e eu estaria vocacionado naquele momento para ir para os cuidados intensivos, quando nasceu a minha filha mais velha, que tem trissomia 21. E quando ela nasce, eu verifiquei que havia com exceção de 3 ou 4 estruturas que trabalhavam muito bem, que havia uma enorme falta digamos, de inovação científica, etc. E então, nessa altura, fiz uma agulha, mudei os meus interesses os cuidados intensivos para o desenvolvimento. O desenvolvimento estava a dar os primeiros passos nesse momento, com a orientação do professor Gomes Pedro e do seu grupo no Hospital de Santa Maria. Eu era interno do Hospital de Santa Maria e ainda antes de acabar o internato, com a bolsa da Gulbenkian, fui para Londres e Oxford para me, digamos, adquirir formação, eu não diria especializar, mas adquirir formação na área do desenvolvimento, mas dedicado a esse desenvolvimento, dedicado às crianças com perturbações, designadamente com trissomia 21. Depois de regressar, verifiquei ainda que os apoios não eram aqueles, havia falta de pessoal especializado
e eu e familiares criámos a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 para responder a essas necessidades. De acordo com os estatutos da associação, nós, portanto, somos obrigados, e os estatutos estão blindados, somos obrigados digamos, a nos engajarmos ao ideal da discriminação. Portanto, não pode haver crianças fora dos seus contextos naturais, da sua escola, da sua casa, da sua associação recreativa, etc. Entretanto, consegui prover uma vaga de desenvolvimento, já como pediatria de desenvolvimento no Hospital de Santa Maria, mas verifiquei que depois não tínhamos técnicos, não tínhamos os tais profissionais que trabalham em conjunto, em rede connosco. Psicólogos, terapeutas, educadores, professores. Por acaso, educadores havia 2 educadoras verdadeiramente excepcionais no desenvolvimento, mas que eram pouquíssimas naquela altura havia poucas unidades de desenvolvimento, em Lisboa havia só aquela, mas, a dizer a verdade, e portanto era um trabalho imenso. E levou-me a que eu, já no ano de 2002, saísse do Hospital de Santa Maria com uma licença de investimento. Eu ainda pertenço aos quadros do Hospital de Santa Maria, mas estou com uma licença de investimento, e decidimos sair dali para criar o CADIM. O CADIM é um centro de desenvolvimento em Cascais. Fui eu que o criei, portanto, a concepção foi toda minha. Mas depois houve um desentendimento, não interessa porquê, e nós regressámos a Penatos, mais concretamente a Chelas, e criámos o Centro de Diferenças. O Centro de Diferenças que portanto, se dedica a todas as áreas do neurodesenvolvimento. Nós temos um corpo clínico de cerca de 15 pediatras, temos 50 e tal psicólogos, 60 e tal técnicos de educação especial, de reabilitação, e, portanto, educadores e professores, e que nos dedicamos especificamente digamos, a orientar as intervenções de crianças que se encontram nas suas famílias, nas suas escolas, nas suas associações recreativas, etc. Neste momento, o nosso Centro de Desenvolvimento tem uma área do neurodesenvolvimento que eu coordeno, tem uma área da pedopsiquiatria, portanto, da psiquiatria infantil e da adolescência, temos uma área da neuropediatria, temos uma área da genética, temos uma área da social e, portanto, e neste último ano criámos um setor de medicina do adulto. Sendo eu pediatra, pode parecer muito estranho, mas eu acompanho adultos que, embora eu como médico possa acompanhar o que quiser, não é? Não tenho limites de idades, embora me tenha especializado na pediatria, mas um indivíduo, e agora me pediram uma rapariga de 47 anos, com trissomia 21, que está com a mãe aflita e com problemas, e eu vou tentar ajudar, apesar de não ser, digamos, também a minha zona de conforto, mas, enfim, nós conseguimos perceber melhor a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, a socialização, as alterações psiquiátricas que ocorrem nestas faixas etárias, e, portanto, acabamos por ter um trabalho muito, muito eclético. Relativamente à pediatria do desenvolvimento, o que é ela? Sim, o que é a pediatria do desenvolvimento? Exatamente, o doutor responder. O pediatra de desenvolvimento, às vezes perguntam-me isso, e eu digo sempre, é aquele que constrói futuros. O pediatra de desenvolvimento deve controlar as variáveis orgânicas de determinada criança que lá aparece. Nós temos que controlar as variáveis orgânicas, isto é, se a miúdo tem um hipotiroidismo, se tem uma cardiopatia, se tem o saturnismo, que é a célebre intoxicação pelo chumbo dos romanos, se tem um problema de doença celíaca, etc. Nós temos que controlar estas variáveis. Depois temos que controlar as variáveis do neurodesenvolvimento, e aqui temos a cognição verbal e não verbal, temos a linguagem, temos a motricidade fina, a grosseira, temos a socialização, temos a aprendizagem, temos depois variáveis como a atenção, a impulsividade, etc. Temos que controlar também variáveis emocionais e comportamentais. Como é que é a relação com a mãe? Como é que se estabelece a relação com as outras pessoas? Como é que é o sono? Como é que é o apetite, a alimentação? Doutor Miguel, os hábitos?
Desculpe só interromper, mas estamos a falar já desde muito pequenininhos, portanto estamos a falar desde o nascimento. Estamos a falar até de antes de nascer. Ok. Tenho muitas consultas pré-natais de miúdos com problemas, que nós sabemos que eu não vejo crianças sem problemas. Portanto, eu neste momento já não exerço pediatria geral, já não faço pediatria geral. O que faço é pediatria só de desenvolvimento. E todas as semanas, não, todos os meses, vá lá, me chegam crianças, bebés in utero, portanto, antes de nascerem, ora com trissomia 21, ora com síndrome, geralmente com síndromes genéticos, ou então às vezes com infecções pelo citomegalovírus ou outra coisa qualquer. Agora já não apanhamos felizmente da rubéola nada disso, e nós temos que, portanto, fazer isto desde o início, mas geralmente desde que é bebé, portanto, depois que nasceu, qualquer problema que nesta área. Depois de controlarmos as variáveis emocionais e comportamentais, temos que controlar as variáveis de contexto. Temos as familiares, se o pai está desempregado, se a mãe não sei o quê. Temos que controlar as variáveis escolares, qual é o projeto pedagógico da escola. Perceber, por exemplo, se aquela instituição é ou não é a mais adequada, que está mais ou menos receptiva para receber aquele tipo de miúdos. Qual é a ideia, como é que pensa a educadora. Nós temos que perceber isso tudo. E depois variáveis familiares também, como os irmãos, como as associações recreativas, etc. E, portanto, ao fim e ao cabo, o pediatra de desenvolvimento tem que controlar todas estas variáveis, sempre com o objetivo de construir um projeto de vida para as pessoas em desvantagem e mais desfavorecidas. Nós estamos a falar essencialmente de problemas de neurodesenvolvimento e, portanto, não é tanto aquela criança que tem ansiedade ou uma depressão, essa é mais do foro da pedopsiquiatria, mas é aquela criança que fala mal, que não consegue, que tem, portanto, um déficit na cognição ou na motricidade, ou na socialização, na maneira como estabelece relação com os outros miúdos. Dr. Miguel, diga. Estamos a falar de bebés ou de crianças que já têm um diagnóstico que as vai acompanhar para a vida toda? Não, não é nada disso, nada disso. Isso, aliás, é uma pergunta que vale milhões, essa. Aliás, é uma pergunta de exame que nós fazemos aos internos de pediatria. Nós, quando vamos fazer... é uma pergunta muito simples. Qual é a única perturbação do neurodesenvolvimento que é definitiva? É isto que me está a perguntar, não é? Que é definitiva, portanto, que não... Só uma. Infelizmente ainda existe essa, que é a perturbação do desenvolvimento intelectual. Realmente, na perturbação do desenvolvimento intelectual, que o povo chama atraso mental, não é? Ou deficiência mental, não há possibilidades nenhumas de nós revertermos, de nós fazermos convergir a cognição com a mediana da população. Nas perturbações do espectro do autismo, elas podem melhorar e dissiparem-se. Nas perturbações de hiperatividade, elas podem, e aliás, geralmente dissipam-se e melhoram. Nas perturbações de aprendizagem, embora mantenha sempre algumas dificuldades aqui e acolá na leitura, ou na escrita, ou na matemática, mas consegue-se resolver, conseguem convergir, digamos, ou conseguem pelo menos fazer uma vida convencional. Na perturbação da linguagem, ela, se for perturbação da linguagem sem perturbação cognitiva, ela melhora claramente com a idade, não pode não convergir completamente com a mediana, mas fica em níveis aceitáveis. A única situação, infelizmente, e digo com muita mágoa, que nós não conseguimos melhorar é realmente a perturbação do desenvolvimento intelectual. Imagine-se uma criança com... Eu agora vou falar com a trissomia 21, porque toda a gente sabe aqui que me está a ouvir o que é trissomia 21. Se eu disser o síndrome de Berardinelli, ninguém sabe quem é, provavelmente ninguém sabe o que é o síndrome de Berardinelli. Vamos todos ao procurar. Claro. E, portanto, na trissomia 21, infelizmente nós conseguimos, curiosamente, há pessoas que julgam que melhoram brutalmente a trissomia 21, a parte cognitiva, com intervenções aqui e lá. Infelizmente, quando nós vamos fazer a análise de comparação, a análise de discrepância no desenvolvimento intelectual das crianças com trissomia 21 com indivíduos da mesma idade, vemos que existe um afastamento progressivo. Os miúdos com trissomia 21 vão sempre melhorando a cognição, sempre, eles próprios, mas o seu nível vai-se afastando da mediana. Quando são mais pequenos está mais próximo, à medida que vai crescendo vão-se afastando. Mas há uma coisa que melhora brutalmente e aí a intervenção é absolutamente essencial, que é o comportamento adaptativo, isto é, a autonomia. A perturbação do desenvolvimento intelectual é caracterizada pela associação de um déficit cognitivo
portanto um QI abaixo do desvio padrão negativo, com um déficit do comportamento adaptativo, ou seja, na autonomia. Eu vou agora dizer autonomia, que não é a palavra correta, mas que as pessoas percebem melhor. Se é verdade que o desenvolvimento cognitivo nós conseguimos melhorar um bocado, sobretudo a linguagem, etc., onde nós conseguimos realmente ter grandes ganhos é na autonomia. E a autonomia é de tal maneira importante, é mais importante que a própria cognição, isto pode parecer estranho estar a dizer, hoje todos os autores o dizem, mas nós, antigamente, ainda quando eu comecei a estudar, a gravidade, que agora os parolos chamam a severidade, da perturbação do desenvolvimento intelectual era medida pelo QI. E hoje é medida pelo grau de autonomia. Se é muito autónomo, o prognóstico é ótimo. Se é pouco autónomo, o prognóstico não é tão bom. E não interessa tanto o QI. Embora haja uma relação direta entre uma e outra. Mas é sobretudo a autonomia. Miúdos, por exemplo, que são brutalmente autónomos, os pais as famílias ficam muito mais organizadas, muito mais... isto é fácil de compreender, julgo eu. E, portanto, ainda por cima, a autonomia é que depende mais da intervenção. E a autonomia começa nas instituições pré-primeiro ciclo. Portanto, Doutor Miguel, não, agora estava a falar e eu lembrei-me logo imediatamente das crianças com autismo, por exemplo, não é? Sim. Em que o QI, por norma, não está comprometido, não é? Não diga isso. Não? Não diga isso. É, Não, lá está, diga isso. lá está, mais uma ideia pré-concebida, não é? Não diga isso. Não diga isso. Então uma criança, mas o que é que está mais comprometido? Agora lembrei-me do autismo porque estava a falar sobre a autonomia, uma criança. Eu explico-lhe rapidamente. Autismo, que as pessoas têm muito. Bem, agora tudo é autismo. Agora tudo, o menino não brinca com os outros meninos. Isola-se. Na sua instituição, o menino isola-se, é um autismo. Ora, o que nós temos que fazer é a análise fenomenológica do isolamento. Portanto, porquê é que a criança se isola? Ela pode isolar-se porque tem uma perturbação do desenvolvimento intelectual e, portanto, tem um déficit na cognição social. Mas aí tem que haver uma incongruência com o nível cognitivo. Ela pode não brincar com os outros miúdos porque tem realmente uma perturbação do espectro do autismo. Ela pode não brincar com os outros miúdos porque tem uma perturbação da comunicação social. Ela pode não brincar. Comunicação social é, portanto, não querer estabelecer relação com os outros, mas sem estereotipias. Ele pode não brincar com o outro porque tem uma perturbação da linguagem. Um miúdo que não fala não vai aproximar-se dos outros, até porque os outros ficam impacientes e gozam e escorraçam. E, portanto, o miúdo auto-isola-se para não ser achincalhado. Pode ser por uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, exatamente por causa da impulsividade. A impulsividade é o agir antes de pensar. É muito desagradável estar com os miúdos que são muito impulsivos, porque impõem unilateralmente regras e brincadeiras e modos de brincar, explodem rapidamente, zangam-se, agridem e tal. A impulsividade faz com que os miúdos também se sintam mal e se isolem. Pode ser porque está triste, pode ser uma depressão. O miúdo não brinca porque está com uma depressão. Pode ser uma ansiedade. Pode ser até traços psicóticos, que é raríssimo. Há aqui muitas colegas que estão a falar de mutismo seletivo. Não, o mutismo seletivo não tem nada a ver com isso. O mutismo, mas antes de acabarmos, eu vou explicar só, o mutismo seletivo não entra aqui nesta conversa. Não entra na conversa do isolamento. Depois temos pode ser também porque o miúdo tem a mãe que é presa e o pai que não sei o que é, e portanto ele é estigmatizado e não quer brincar com os outros porque eles gozam com os outros. E pode ser porque o miúdo é gorducho. Ou porque o miúdo tem caixa de óculos e portanto também é gozado pelos outros. Eu, se for a um café e toda a gente... Eu entro num café da aldeia, e toda a gente para de falar e começam todos a olhar para mim e começam a cochichar uns para os outros. Eu nunca mais volto a esse café. Eu não tenho nada de autismo, mas eu não estou para aturar uma coisa dessas. E, portanto, vejam como uma coisa tão simples... Olha, o que o Teatro do Desenvolvimento faz, isto é um bom exemplo.
a chamada análise fenomenológica dos sintomas e sinais, e pode ser porque análise fenomenológica de porque é que a criança não consegue dizer palavras com mais de 3 elementos quando devia fazer, porque não consegue caracterizar a cor, não consegue nomear a cor vermelha, não consegue brincar com os outros miúdos, não consegue fazer um puzzle, e portanto o pediatra do desenvolvimento tem a obrigação de fazer a análise fenomenológica de todos os sintomas e sinais. Relativamente ao mutismo, ele não constitui uma causa de isolamento. Bem pelo contrário. O que é o mutismo? Não, nem é uma coisa que nem tem nada a ver a bota com a perdigota. O mutismo seletivo são aquelas crianças que falam em casa normalmente e, portanto, têm uma linguagem perfeita, mas que em determinados ambientes, e designadamente na instituição educativa, estão interativos, portanto, eles brincam exatamente como aos outros miúdos, brincam nas brincadeiras, mas não falam. Muitas vezes falam com os miúdos, mas não falam com a educadora. E, portanto, isto é um mutismo seletivo. Seletivo porque o miúdo seleciona com quem fala ou com quem não fala. Mas a interação, a capacidade de interagir, o prazer colocado na relação é absolutamente convencional. E, portanto, não tem nada a ver com o isolamento, com o miúdo com o mutismo seletivo não se isola. Não fala, mas não se isola. Quer dizer, se isolar é porque tem outra coisa qualquer. Aí temos que fazer um diagnóstico. O mutismo seletivo pertence à categoria das perturbações da ansiedade. Neste momento, todos os autores afirmam que pertence e, portanto, será uma ansiedade social que o faz com que ele tenha este mutismo seletivo. E é exatamente isto que acabei agora de dizer, que nós temos que pegar nos miúdos. É o miúdo que não consegue aprender a ler, é o miúdo que não consegue aprender os números, é o miúdo que não consegue articular um som, é o miúdo que não consegue brincar com os outros, é o miúdo que não consegue aprender as rotinas do controle dos esfíncteres. Tudo isto nós temos que pegar e para cada uma destas manifestações é o miúdo que faz estereotipias. Ainda hoje tive uma consulta com o miúdo que fazia estereotipias e ele vinha com o diagnóstico, até de colegas meus, com perturbação do espectro do autismo. E quando o miúdo entra na sala, o miúdo tinha uma interação brutal connosco. Portanto, perturbação do espectro do autismo. O core fundamental da perturbação do espectro do autismo é um desprazer, é uma dificuldade, é uma... e tem que haver, isto tem que ser dar prazer ao miúdo, não relacionar-se com as outras pessoas, um desprazer na relação com as outras pessoas. Isto é que é o fundamental, não são as estereotipias. Quando o miúdo tem alterações na comunicação social e tem estereotipias, nós dizemos que tem uma perturbação do espectro do autismo. Quando tem dificuldades na socialização sem estereotipias, nós dizemos que tem uma perturbação da comunicação social. E quando o miúdo tem estereotipias, mas comunica muito bem e, portanto, tem uma boa socialização, nós dizemos que tem uma perturbação de movimentos estereotipados. Ora, este miúdo tinha uma perturbação de movimentos estereotipados, pronto, e os pais ficaram todos felizes porque são só estereotipias que, com a idade, era um miúdo que gostava de ver a máquina de lavar a roupa, que fazia flapping, que rodava objetos, mas com uma ótima interação. Nós temos centenas de miúdos assim e depois vai perdendo, vão-se dissipando e fica uma pessoa absolutamente igual às outras. Doutor Miguel, eu tenho aqui questões de colegas que eu já lhe vou colocar, mas agora este caso que está a falar desta criança suscita-me aqui uma questão. Sim, imagine, eu sou educadora de uma criança que está a apresentar esses movimentos. A família até já desconfia de alguma coisa, mas ainda não foi nenhuma consulta específica do desenvolvimento, é apenas acompanhado pelo médico de família. Ao que é que a educadora, neste caso específico, ou o educador, deve estar atenta para iniciar, provavelmente, uma conversa com a família e para fazer uma sinalização, por exemplo, iniciar uma sinalização? Quero a minha opinião sobre isso. Naturalmente as opiniões variam. Há colegas e há pessoas que pensam de outra maneira. Eu penso da seguinte maneira. Sempre que uma educadora nota algum problema estranho, alguma coisa, não é porque o menino faz uma birra que agora vem para a consulta, nem nada disso. Mas sempre que nota qualquer coisa estranho. Porque tem estereotipias, porque sistematicamente não briga com outro miúdo, porque não consegue estar atento a ouvir uma história permanentemente, porque está sempre irrequieto, porque faz birras brutais umas atrás de outra, com crises explosivas, demoram muito tempo.
Eu acho que a educadora deve aconselhar-se com outra educadora, deve partilhar, no caso de haver outra educadora, porque geralmente há, não é duas, por instituição, e se verificarem, se a outra confirmar que é um motivo, devem falar com os pais e devem ser sinceros, mesmo que possam perder o miúdo. E devem iniciar uma conversa dizendo, olha, nós não sabemos se há algum problema aqui na base disto tudo, mas o que nós aprendemos na nossa formação, na nossa escola, foi que sempre que há um miúdo que tem este tipo de comportamentos, que deve ser analisado por pessoas que só se dedicam a isto, em centros especializados, eu penso que deve consultar. Eu acho que, por exemplo, constitui uma asneira que em Portugal ainda não é demandada pelas estruturas judiciais, portanto pela esfera judicial, mas é uma asneira deixar miúdos ir até aos 3 anos a falar 3 ou 4 palavras, como isso acontece. Não pode ser. Não pode ser, porque este miúdo pode ter... Veja só, o miúdo que não fala corretamente aos 3 anos, e não fala em casa, porque se falar em casa e não falar na escola já sabemos que é um mutismo seletivo, mas não falar em nenhum ambiente pode ser uma perturbação do desenvolvimento intelectual, que é uma situação muito grave, ou seja, um atraso mental. Pode ser uma perturbação da linguagem, certo? E em qualquer destas duas situações... É preciso intervir. E pode ser uma outra situação mais benigna, mas que só a posteriori se consegue fazer o diagnóstico, que é a emergência tardia da linguagem. O que é que isto quer dizer? São miúdos, tal como aqueles miúdos que andam aos 19 meses e aos 20 meses e depois podem ser corredores de 100 metros e, portanto, convergiram com a mediana. Também pode haver miúdos que falaram mais tarde e vêm a ser grandes conversadores e até poetas e não sei o que mais. E isso chama-se emergência tardia da linguagem, porque o desenvolvimento específico da linguagem foi mais tardio. Mas é que o problema é este, é que esse diagnóstico de emergência tardia da linguagem só pode ser feito no final do jogo. Ora, se aos 3 anos o menino diz poucas palavras, tem que ser observado imediatamente, porque este miúdo, mesmo que depois venha a falar corretamente, pode vir a ter problemas, se não na aprendizagem da leitura, pode não acontecer, pelo menos na compreensão do material lido, porque já é uma função linguística mais específica. E, portanto, não podemos atrasar diagnóstico. Os educadores têm a obrigação de chamar a atenção. O pai não quis, os pais não quiseram, paciência, isso aí já não. Tenho muita pena. Eu tenho uma história dessas, eu já contei muitas vezes informações. Eu tive uma criança que era bilingue e eu por ser bilingue, eu trabalhei maioritariamente com crianças bilingues, mas eu percebi que aquela criança não era só uma questão de ser bilingue, havia ali qualquer coisa. E fui estudando e fui tentando encontrar formas para poder argumentar junto dos pais, e os pais não confiaram muito em mim, naquilo que eu queria dizer, e esperaram mais um ano. E a verdade é que a criança acabou por entrar no primeiro ciclo e ter que fazer terapia da fala já no primeiro ciclo, o que é prejudicial para a criança. Podia ter sido prevenido. Podia ter sido prevenido. E temos aqui uma colega, exatamente, que há alguns minutos tinha feito esta pergunta, e o doutor agora foi ao encontro da pergunta desta educadora, que é a Maria João Moreira, diz que é educadora há mais de 20 anos, e cada vez mais lhe aparecem crianças de 3 anos ao jardim de infância com perturbações da linguagem, ou seja, não dizem uma palavra, ou então como estas questões que o doutor está a dizer. A que se devem estas perturbações? O doutor Miguel consegue encontrar algum fenómeno, algum aspecto? Há várias variáveis. Variáveis desde logo genéticas, pais que falaram mais tarde e que depois são miúdos que vêm a falar corretamente, é a tal emergência tardia da linguagem. Ambientes paupérrimos, isto é muito raro, muito raro, muito raro. A linguagem é uma função cognitiva superior que exige mediação. O que é que isto quer dizer? Se nós metermos um miúdo acabado de nascer num corral, o típico corral ou num poço, como quiser, isto é uma imagem, não é? Naturalmente. Ele nunca irá falar. Nunca irá falar. Porquê? Porque nós temos a capacidade à nascença de falar qualquer língua, mongol, etc., e é necessário que as ligações neuronais sejam digamos, excitadas para que a criança possa aprender a falar. Portanto, é uma função. E porquê é que isto acontece? Porque o desenvolvimento da linguagem na espécie humana é muito recente. Existe simplesmente, tão somente, há 120 mil, 150 mil anos, com o Homo sapiens sapiens, como a própria definição.
Antes disso, o homem, portanto, fala há muito pouco tempo e, ao contrário de perceber bem aquilo que vê, se meter um miúdo num corral, ele vai conseguir andar, vai conseguir subir escadas, vai conseguir deslocar objetos, porque o processamento visual funciona a um nível cognitivo muito mais baixo, este básico. Enquanto que as funções cognitivas superiores, aquelas que dependem, que são, digamos, aquisições muito recentes na espécie humana, como a linguagem, a leitura, a escrita e a matemática, necessitam de ensino explícito, de mediação. Precisam de impregnação, se quiser, impregnação fonológica. A criança, para poder falar, tem que ouvir falar. Ora, se houvesse numa situação extrema, que eu nunca na minha vida me aconteceu, em que a criança nunca foi submetida a um processo destes de linguagem pobre, naturalmente que nem mesmo em famílias de surdos, porque eles depois ouvem televisão, não sei o quê, escolas. É raro acontecer, mas de qualquer das maneiras era uma hipótese teórica que pode acontecer, uma impregnação inexistente ou insuficiente. Isto era como se fosse, imagine-se, isto é uma metáfora também, estes miúdos são como pianistas que, em lugar de estarem a tocar 2 horas por dia, estão a tocar 5 minutos. É claro que um pianista que toca 5 minutos por dia não pode tocar como se tocasse 20 minutos. E, portanto, se o ambiente fonológico, o chamado bombardeamento linguístico, for mais reduzido, naturalmente pode ter consequências. Portanto, causas genéticas e que geram problemas orgânicos, causas ambientais e, basicamente, e também há um fenómeno que é a atenção. A atenção, é necessário que haja atenção à linguagem. Portanto, se o miúdo tiver com um ambiente muito rico do ponto de vista linguístico, mas se não estiver atento a essa linguagem, é novamente um pianista que, em lugar de tocar 2 horas, está a tocar 5 minutos porque está permanentemente distraído, não consegue. O déficit de atenção é uma causa importante de déficits da linguagem. Mas a grande maioria, apesar destas causas todas que apontei, a grande maioria é desconhecida. Não se sabe porque é que isto acontece. Mas a educadora tem razão, que a Maria João tem razão, porque eu acho que também está a aumentar a incidência, ou nós estamos mais atentos, nós estamos a valorizar mais, e que no meu tempo, se calhar quando eu era miúdo, ninguém valorizava nada disto, mas hoje em dia parece que há realmente um aumento destas situações de perturbações da linguagem. Há uma colega que, eu peço desculpa porque já perdi o nome da colega, mas há uma colega que perguntou, poderá, na sua opinião, estar relacionado com a comida triturada até muito tarde, chupeta? Não, nada a ver. Esses processos todos poderão alterar a articulação. Uma coisa é fala, é a articulação dos sons, isso tudo. Em lugar de dizer porco, dizer pouco. Outra coisa é simbolização, que quando eu digo pouco se simboliza para o animal porco, isto é linguagem mais propriamente, é mais abstração, isso tudo. Quando é um problema de articulação, tem realmente a ver com os dentes, tem a ver com o céu da boca em ogiva, com a língua. Por exemplo, nos vídeos com trissomia 21 é uma preocupação que nós temos imensa. Aliás, o maior especialista do mundo nesta matéria, que nós estamos agora a falar aqui de problemas de malformação aqui da coisa, é o professor David Andrade, da Faculdade de Medicina Dentária do Porto, que descobriu que os miúdos com trissomia 21 não tinham a língua grande, tinham a boca pequena. E antigamente havia o hábito infeliz de fazer aquilo que se designava uma glossectomia, ou seja, uma ablação da ponta da língua, cirúrgica, e hoje ele faz exatamente o contrário, expande o continente, ou seja, mete expansores na boca, aparelhómetros, daqueles que toda a gente agora usa, até os velhotes, expande, abre o maxilar, expande, e cria uma cavidade oral muito maior. E então a criança já tem sítio para meter a boca. Eu estou a ver que está com a boca fechada e se reparar tem a língua colada ao céu da boca. Agora não, que está a rir-se. Mas tem a língua colada ao céu da boca. Ora, como o céu da boca dos miúdos com trissomia 21 é muito pequeno, eles não podem colar ao céu da boca, têm que pôr a língua cá fora. E, portanto, o que é que ele vai fazer? O que é que ele descobriu? Expande o maxilar superior e a língua já cabe dentro da boca. Portanto, fenómenos... Isso vai facilitar a linguagem. Diga. Não afeta a linguagem, afeta a fala. A fala, ok.
por a voz que eles têm, não sei o quê, afeta a articulação, afeta, portanto, quer a língua, quer a laringe, quer os dentes, quer o céu da boca, quer o freio da língua curto, quer isso, quer esses hábitos também tolos de dar comidas trituradas até muito tarde. Eu quando fazia pediatria, era uma das coisas que dizia logo: aos 9 meses quero adoção da dieta familiar. Experimentam texturar com um garfo muito bem o vosso conduto e dão a provar ao miúdo, que é para ele se habituar, e realmente nunca tive cá meninos que não comessem logo aos 12, 13 meses, não comessem logo tudo como deviam comer. Eu nunca gostei de meninos que fossem para a tropa andar a comer papinhas e não sou nada adepto dessa fantochice. Ainda aqui em relação a esta questão, deixe-me só perguntar, em relação ao uso da máscara, eu tenho lido artigos sobre alguns pediatras a falarem sobre estarem preocupados com poderá haver ou não um atraso na linguagem, porque os bebês estão constantemente com pessoas com linguagem. Vai afetar ou não? Não, a interação, o desenvolvimento da linguagem, se houverem em casa pessoas que falem com o miúdo, os irmãos, ou se não havendo irmãos, o pai ou a mãe, ou não havendo o pai e a mãe, a televisão, apesar de produzir umas frequências diferentes do que é o habitual, ou ouvir os gritos da vizinha, tudo isso faz com que desenvolva. Não há nenhuma prova de que isso possa reduzir, digamos assim, num curto espaço de tempo como é este. Se é assim, é toda a vida, nós não vamos estar todos mascarados, não vamos ver a maneira de articular, não vamos ver a cara das pessoas, isso acho que teria consequências. Agora, mas é assim... Os bebés estão a passar, os bebés, não é? Um bebê de uma criança de 1 ano até está a passar o seu dia inteiro com pessoas que estão com máscara, portanto, não está a ver ninguém... Certo, mas é assim, repara uma coisa. Não vai afetar. Pode ser que afete um pouco. Não há provas disso. Agora os parolos também gostam de dizer não há evidências, mas não há provas em português, é provas científicas de que isso aconteça. Na verdade, não há provas. Na verdade, não é desejável, não vale a pena estarmos aqui a fingir. É bom que ele veja que a minha cara é diferente da sua, que a sua é diferente da mãe, que a da mãe é diferente, e que, portanto, que ele se habitue a ver as minhas expressões, a maneira como eu reajo, portanto, enriquece brutalmente, vendo que nós somos todos diferentes. Mas o problema não é esse. O problema é que nós estamos perante uma situação pandémica em que, realmente para as crianças o perigo é mínimo, realmente para as pessoas da sua geração o perigo também é muito, muito reduzido, muito pequenino, mas para os avós dos miúdos, e se por causa desta palermice, nós vamos pegar aos miúdos e os miúdos pegam aos avós e os avós morrem. Os avós é uma coisa absolutamente preciosa. Os avós são preciosos e, portanto, nós não nos podemos meter nisso. Portanto, tem que haver aqui... Pergunta-me, mas prejudica? Se calhar é a minha intuição. Portanto, não há provas. Não há, aliás, nem havia possibilidade de fazer estudos. Claro, é tudo muito recente. Como é que se consegue controlar variáveis e elementos? Número de horas de treino, qual é o treino, que palavras é que utilizavam, não sei quem consegue controlar estas variáveis todas para provar isso. De qualquer maneira, a intuição, o bom senso diz-nos que não é bom. Mas, por outro lado, também nós temos que pesar do outro lado, também não era bom haver miúdos que ficam sem os avós. Claro que não. Porque os avós é uma coisa absolutamente preciosa e, portanto, temos que ter aqui... Doutor Miguel, mas se pudesse dar aqui um conselho, por exemplo, aos pais que nos estão a ouvir e que vão buscar as crianças e, portanto, vão depois para casa com as crianças, o que é que nós podemos fazer com estes bebés? Eu diria não só bebés, com as crianças de uma forma geral, porque as crianças não é só a linguagem que poderá estar a ficar por... Não, a coisa mais importante, só há uma coisa a fazer, que é óbvia e que nem é preciso estar a dizer aos pais, nem estar a dizer a ninguém. É quando chegarem a casa, é conseguirem dar o mimo melhor que exista. Conseguir dar mimo qualitativo e quantitativo da maneira como puderem, de adorarem até à loucura naqueles períodos poucos que têm com os miúdos, porque isto faz parte da nossa vida e o resto vem atrás. Atrás do mimo vem tudo, a linguagem, cognição social, socialização, motricidade, vem tudo. Cheguem a casa e deem uma descarga de mimo daquelas à moda antigas e vão ver que mais ou menos tudo fica compensado. Pode ter a certeza disto.
Eu sou apologista do mimo, sempre fui, já o era antes de ser mãe, só que enquanto educadora, agora que sou educadora e mãe, ainda reforço. Eu, quando fazia consultas de pediatria, na primeira consulta, explicava porque é que o bebê é tão pouco desenvolvido comparativamente com outros mamíferos. Explicava essas coisas todas e depois explicava uma coisa: os bebés nascem para ser adorados. Os bebés nascem para ser adorados, o resto é conversa. E não existe limites para esta adoração. É adorar até à loucura. Até à loucura. Ai, não, porque depois o menino fica marcado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o registro da educação. E sempre que o miúdo passar a linha vermelha, diz: "Oh, menino, não faz isso." Isso não tem nada a ver com adoração. A adoração trabalha no registro dos afetos, é nós estarmos presentes, adorarmos, pensarmos só neles, querermos estar com eles, queremos apertá-los. Isso é adoração. Outra coisa é a educação, mas na educação cada um siga aquilo que quiser. Nada de grandes excedências, porque senão já sabemos que estamos a criar um monstro. E, portanto, uma coisa é o registro da adoração, dos afetos. Outra coisa é o registro da educação. Portanto, adorar até à loucura, sem qualquer sombra de dúvida. Eu concordo, e temos aqui imensas educadoras e imensas pessoas que não são educadoras que também nos estão a acompanhar, que estão a dizer que concordam e que concordam também que os avós são preciosos. Eu também concordo que os avós são muito, muito preciosos. E que tem aqui umas questões ainda relacionadas com... Eu queria falar um bocadinho do Diferenças e também já partilhei aqui o link do Diferenças, porque havia aqui colegas que estavam a perguntar, mas antes disso eu queria só colocar aqui duas questões. Uma que foi aqui há pouco da educadora Ana Luísa Ferreira, que eu sei que a Ana Luísa é coordenadora pedagógica de uma IPSS e que pergunta-nos: agora todas as crianças vêm com diagnóstico de atraso global do desenvolvimento. Mas isto não nos diz nada, ou seja, isto não nos enquadra grande coisa. O que é que nós fazemos com um diagnóstico destes? Não fazem nada. Eu vou explicar. Atraso global do desenvolvimento é a mesma coisa que uma pessoa chegar com um carro que não anda a uma oficina e dizer: este carro está estragado, tem um problema qualquer. É a mesma coisa. Atraso global do desenvolvimento era uma designação antiga para quem não quer comprometer-se, para pessoal que não quer comprometer-se com nada. E, portanto, dizem global, ainda por cima tem que ter duas vertentes. Global quer dizer que todas as funções do neurodesenvolvimento estão atrasadas e, portanto, será uma perturbação do desenvolvimento intelectual, em princípio, e que também ainda tem um atraso no crescimento. Portanto, é global porque é crescimento e desenvolvimento. Ora, isso é muito difícil. Isso digamos, enfim, eu nunca saiu da minha pena tal diagnóstico, nem autorizo que saia de lado, enquanto diretor clínico, que saia de lado do nosso coisa. Quando muito podem dizer: este menino apresenta realmente uma perturbação do desenvolvimento que está em caracterização, porque muitas vezes os miúdos não se consegue na primeira consulta, na segunda, está em caracterização. Mas não, atraso global do desenvolvimento é uma designação insuportável. E temos aqui outra colega que pergunta qual é a opinião do doutor a um aluno que apresenta um discurso imperceptível e que vai ingressar no primeiro ciclo, se considera benéfico o adiamento de matrícula. E eu, se calhar, aproveito e alargo esta questão aqui para outras questões, porque eu também já li artigos seus já sobre isto, sobre a questão de retermos as crianças e não as fazermos passar de ano. Neste caso, eu sou muito pouco adepto de retenções e de adiamento. Pois, eu sei que eu li um bocadinho, mas gostava que o Dr. Miguel falasse aqui um bocadinho sobre isso. A pergunta que nós temos que fazer, vou responder de duas maneiras, em duas coisas. Em primeiro lugar, a criança que tem um discurso imperceptível e que tem aquilo que se designa por uma perturbação da fala, ora, exatamente, a aprendizagem da leitura pode ser uma das mais poderosas armas para a correção da articulação verbal. É claro que ele vai dar erros a escrever, é claro que ele pode ter algumas dificuldades na aprendizagem da leitura, mas se aprender a leitura, vai acontecer um fenómeno que se designa teaching reading to teach talking, ensinar a ler. É um programa que, aliás, precioso, que é o que nós utilizamos, por exemplo, na Trissomia 21. Começamos com este programa aos 3 meses de idade. Eu não disse 3 anos, disse 3 meses de idade.
teaching reading to teach talking. Ensinar a ler para ensinar a falar. Ora, um miúdo que consiga aprender a ler, um miúdo que tem um discurso muito imperceptível, muito incompreensível, ele vai analisando, através da leitura, pode ser um auxiliar fabuloso. Eu não vejo nenhuma, se o miúdo tiver tudo em ordem com essa razão, eu não vejo razão para ser adiado. Ora, existem várias abordagens sobre a maneira como deve ser, quando é que deve ser ou não deve ser adiado o ingresso no primeiro ano. Eu faço sempre um exercício, obrigo todas as pessoas que trabalham comigo, os educadores, os psicólogos, os professores, toda a gente, a fazer um pequeno exercício. Temos uma criança, o Zezinho, que está com 6 anos e que tem um problema qualquer de desenvolvimento. E temos que equacionar 2 hipóteses. Ele ingressa nesse ano letivo no primeiro ano ou mantém-se nesse ano letivo no pré-escolar? Previsivelmente, qual é que é o impacto maior neste miúdo se optar por uma solução ou por outra? Imaginemos um miúdo com trissomia 21. Nós estaríamos tentados a dizer, ele não tem maturidade e não tem que mais. Mas o simples facto de ser submetido à carga de uma aula pode ser benéfico ou não. E muitas vezes, quando nós adiamos, temos que ter sempre a salvaguarda, sempre, de que vamos tentar desenvolver as competências de uma forma mais bem dirigida, portanto, não é tratar como um menino qualquer que está na pré, mas tratar de uma maneira mais, digamos, mais específica, de forma a tentar criar-lhe as pré-competências para depois, no ano seguinte, ele não ter dificuldades. Mas o exercício é sempre este. Se o miúdo entrar na pré, no primeiro ano, ao fim de um ano, portanto, no julho, o ano seguinte, ele estará melhor se tiver entrado na pré, no escolar, ou se tiver mantido na pré. Há miúdos que eu acho que se mantêm melhor na pré, poucos, muitos, maior parte, acho que eles podem melhorar no primeiro ano. Por exemplo, este miúdo que me falaram da articulação verbal, acho que ele pode melhorar, ele se mantiver na pré, acho que poderá ficar menos, não ficar com tanta vantagem se tiver entrado no primeiro ano. Mas se, por exemplo, for um problema cognitivo ou por exemplo, se for um problema comportamental brutal, daqueles miúdos que têm crises explosivas de hora a hora, não há maneira de o ter na sala de aula, não há maneira, é muito difícil. Então aí pode equacionar-se realmente manter, porque o ambiente pré-escolar é mais... E vai permitir o desenvolvimento de alguma maturidade... Sim, algumas competências que podem ser úteis, etc. Mas isso tem que ser ponderado caso a caso. Isto não pode ser, não há regra. E, portanto, este exercício tem que ser feito. Temos que fazer um deve e um haver. Portanto, temos que fazer prós e contras. E temos que ver a idade, os amigos, a mentalidade dos pais, a mentalidade da educadora, o projeto pedagógico da escola, as pré-competências na leitura, escrita e matemática, do outro lado e do outro, e depois vamos comparando e vamos chegando depois a uma conclusão. Isto é um exercício que tem que ser feito num chamado controle de variáveis. E, portanto, não pode ser dito assim. Por exemplo, a mãe... podemos achar que o menino quer que ficava bem adiado. Mas a mãe pode não querer e pronto, já basta a mãe não querer que... Esta era uma questão agora que eu ia falar, que estava também no nosso guião, falarmos um bocadinho sobre a questão da família, não é? Portanto, nós temos aqui um papel fundamental enquanto educadores, um papel fundamental desde ainda intrauterino do pediatra ou de uma equipa multidisciplinar que começa a trabalhar com a criança, e a família. Onde é que nós vamos colocar aqui? A família tem que estar muito no centro do nosso trabalho. Aliás, se não, todas as aprendizagens dos miúdos com perturbações do neurodesenvolvimento, quase todas as aprendizagens faz-se ou em contexto familiar ou em contexto escolar. Não serve para nada. Não serve para nada. Então onde é que entra o Diferenças? Onde é que entra a vossa equipa? O nosso centro é tão somente de consultadoria. Por exemplo, as nossas técnicas reúnem-se uma vez por semana. As nossas técnicas, eu costumo dizer isto são como aulas de música. Ninguém vai à aula de música para tocar piano. Isso não faz sentido. O menino toca piano
para o professor, ele vê o que é que está errado, corrige e diz assim, agora vais para casa estudar, e o menino tem que ir estudar as peças para casa, para, na semana seguinte, ele definir. Esta é a função, isto é uma metáfora, não é? Estão a compreender. Esta é a função dos terapeutas e, portanto, de todos os terapeutas especializados, sejam eles educadores, professores, é darem um conjunto de objetivos, de metodologias, de avaliações, etc., para aquele miúdo treinar nos contextos, família, no contexto familiar. sempre nos contextos naturais. Não, hoje está provado que não vale a pena contextos artificiais, não servem para nada. E por contexto artificial está a falar o quê? Está a falar de a criança que está no seu contexto de sala com o seu grupo e, portanto, não é contextos artificiais, quer quanto aos objetivos, quer quanto aos contextos mesmo físicos, quer às metodologias, mas quer físico... às avaliações. Por exemplo, ele para aprender, por exemplo, a ler tem que ser com os outros miúdos e no contexto normal e não sei. Era isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, Sim. Nós não podemos tirar a criança da sala para ir para um gabinete e no gabinete vai sentar com a terapeuta a fazer um trabalho individual. Ele tem que estar no seu contexto natural. Ninguém aprende a falar russo 1 hora por semana. Exato. Ninguém aprende a falar russo 1 hora por semana. Tem que ser nos contextos, tem que ser. A educadora tem que ser e a professora tem que ser a parte, e a mãe e o pai tem que ser a parte principal. Eu diria que o centro... As EMAIs, não é? As equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva são constituídas por vocês. Diferenças. Não, mas isto é só para dar estratégias e objetivos e tudo. Porque a execução e a boa execução tem que ser essencialmente na família e na escola. E tem que ser nas duas. Porque há muita gente que diz, não, é a família que é o centro, depois a escola anda à volta. Não é. É a família e a escola. Porque, primeiro, o miúdo está muitas horas na escola. Depois, os profissionais de educação são profissionais. Não são pais. E os pais não têm que ser especialistas em desenvolvimento, nem têm que ser especialistas em educação. E depois a educadora e a professora têm que gerir vários miúdos, que é fundamental os miúdos estarem uns com os outros e aprenderem, brincarem. É durante a brincadeira que têm que ensinar, é durante os períodos de apresentação de matéria que têm que ensinar, é durante as refeições, é durante os momentos em que o miúdo tem uma birra. Os professores estão lá. E, portanto, os pais também estão lá depois, noutros períodos. Portanto, é os pais e os professores. Nós somos menos importantes. Os técnicos, os tais terapeutas, o que têm que fazer é essencialmente definir, e aí que é a especialidade, definir, sei lá, objetivos, metodologias, contextos, etc., e avaliações, para que depois possam ser executadas na família e na escola. Na escola e na família, e também na associação recreativa, se for o caso, no balé, sim, nos escuteiros também. Mas, quer dizer, estou a falar grosso modo, é nos ambientes naturais em que o miúdo está em interação com os seus pares e com outras pessoas. Tudo o que seja no gabinete é artificial. Isso Mas é fundamental também, ou não? É fundamental para definir trabalho, para fazer propostas. Mas não para executar. Não, para executar. Repito, ninguém aprende a falar russo 1 hora por semana. Uhum. Acha que a educação inclusiva, eu tenho lá esta pergunta no guião da Bonita, agora não me recordo bem, mas acha que a educação inclusiva é uma realidade, é um mito, é um caminho em construção? Em que pé é que estamos aqui do ponto de vista da educação eu acho que inclusiva? Acho que é uma... Eu, como não sou uma pessoa muito preocupada com os conteúdos curriculares nos miúdos com perturbações de desenvolvimento intelectual, o grande problema aqui, não estejamos aqui com fantasias, o grande problema dos miúdos são as perturbações de desenvolvimento intelectual, as perturbações da linguagem e as perturbações específicas da aprendizagem, antigamente designadas por dislexias, disgrafias, descalculias. Esse é que é o grande problema, são esses miúdos, mas sobretudo a perturbação do desenvolvimento intelectual. E, portanto, eu, no miúdo com perturbação do desenvolvimento intelectual, não estou tão preocupado com os conteúdos curriculares, não me interessa nada se ele vai aprender a fazer logaritmos ou outras coisas que eu também já não sei fazer, nem tenho interesse. E, portanto, prefiro é que ele aprenda a estar com os outros miúdos, aprenda
a tal autonomia, aprenda a estar, aprenda a estabelecer ligações com os outros miúdos, a brincar, a saber brincar. E isso só se consegue em ambiente de inclusão. Em ambiente de inclusão, a inclusão é naturalmente é contra a natura. É contra a natura porque a atitude natural em todos os animais, incluindo o homem, é excluir, com exceção dos pais, é excluir os miúdos que têm problemas e, portanto, a inclusão é um processo muito cultural, é preciso, de certa forma é uma utopia, mas é uma utopia que nós estamos cada vez mais próxima da realidade. Perguntar-me, mas é perfeita e não será os miúdos não estarão excluídos dentro de um espaço na mesma? Sim, em alguns casos sim, em outros casos não, mas comparativamente com há 50 anos atrás, isto é uma coisa maravilhosa. E há muitas sociedades, eu tenho muitos miúdos, como deve imaginar, que estão na Suíça, estão na Alemanha, que me consultam, e portanto eu vejo miúdos franceses, espanhóis, ainda hoje vi um francês, vejo miúdos árabes, vejo miúdos ingleses, vejo miúdos americanos, e, por exemplo, na Suíça, há mínima dificuldade, vai para as escolas de educação especial, não há cá, eles cá não permitem cá nada dessa balbúrdia que é chamada inclusão, aquilo, não há cá nada disso para ninguém. Portugal, que é um país pobre, está à frente dos outros países nisto, Portugal, Espanha e Itália. Estamos os três à frente neste processo de inclusão. Pergunta-me, é perfeito o processo de inclusão? Não é. Mas é um caminho que está a ser bem construído. Mas isto demora tempo, isto não se consegue, isto não é por decreto, neste momento já existem educadores extraordinariamente bem preparados e professores e psicólogos e toda a gente bem preparada para... E, portanto, muitas vezes nós temos queixas, mas por outro lado, eu tenho miúdos com trissomia 21, com 16, 17 anos, que estão perfeitamente bem na escola. Não estão a aprender os logaritmos, nem nada dessas palavras. Estão a aprender outras coisas. Sim, mas os outros miúdos também não estão a aprender. Os outros miúdos também não estão a aprender logaritmos. Mas qual é o papel das CERCIs, por exemplo? Tem um papel fundamental com estas crianças e adultos, ou não? Certo. As CERCIs têm um papel, primeiro têm um papel histórico, e depois, tudo isto que eu estou a dizer é muito bonito, mas existe uma pequena faixa de miúdos e de adultos, de crianças, adultos, adolescentes, que têm uma tal gravidade de uma situação, de uma dificuldade cognitiva e de autonomia, que necessitam de apoios ditos muito extensivos, muito extensos, muito extensos, muito extensos. Faz sentido aí, portanto, mas haver instituições desse tipo. De qualquer das maneiras, penso que haverá uma evolução, e eles próprios estão a evoluir, e que a pouco e pouco haverá uma mudança de práticas e de perspectivas e que... Mas doutor, imagine, uma criança com trissomia 21, porquê é que há crianças com trissomia 21? E se calhar esta pergunta é uma pergunta idiota, mas acredito que haja mais pessoas com esta questão. Porquê é que há uma criança, um jovem com trissomia 21, que está perfeitamente bem numa escola dita normal aos 16 anos, e há outra que tem de estar, por exemplo, numa SEST ou num centro com um trabalho mais específico para esta especificidade do desenvolvimento e da aprendizagem e da socialização desta pessoa? Há duas coisas, não sei responder bem a essa questão. As pessoas com trissomia 21 podem apresentar uma variação brutal no seu neurodesenvolvimento, quer linguístico, O grande problema da trissomia 21 é a linguagem. Porque é uma função recente na espécie humana, é uma função cognitiva superior, e se os miúdos falarem bem, tudo vai ser fácil. Se os miúdos falarem mal, as coisas vão complicar-se. Os miúdos com trissomia... Eu tenho pessoas com trissomia 21, desde pessoas normais, como eu, como todos os que nos estão a ouvir, normais, não estou a brincar. Até pessoas... Temos todos medo de dizer que pessoas normais, não temos? Existe este receio de termos como se outras não fossem normais. Mas é normal do ponto de vista cognitivo, portanto, fala normalmente como eu estou a falar, naturalmente de maneira diferente, porque foram educados de maneira diferente e, portanto, têm interesses diferentes, têm formações diferentes, mas falam bem. E tenho pessoas com trissomia 21, da mesma idade, que não dizem uma única palavra, que não controlam os esfíncteres, que não conseguem ter autonomia para comer sozinhos, para tomar banho sozinhos.
E vários autores em todo o mundo se perguntam, mas porquê é que isto acontece se a doença é a mesma? Não. Existem razões de ser orgânicas que nós não conhecemos. Provavelmente mensagens codificadas no cromossoma supranumerário, que é o 21, que fazem com que haja comportamentos completamente diferentes. E, portanto, as pessoas com trissomia 21 podem ser podem apresentar uma deficiência cognitiva profunda e do comportamento adaptativo e podem ser convencionais, com desenvolvimento convencional. Se me perguntar se uma criança com um desenvolvimento muito bom com trissomia 21 deve estar numa instituição, eu digo-lhe que não. Este é o meu pensamento. Isto não é científico, é ético. Acho que ninguém, porque é menos inteligente, ou porque é menos autónomo, ou porque é mais bonito, mais magro, mais gordo, mais amarelo, mais preto, mais alto, mais baixo, mais com as unhas maiores ou menores, deve ser posto de lado. Nós somos todos diferentes. E, portanto... Diz atrás de ti, somos todos diferentes, mas somos todos muito lindos, não é? Sim, mas se me perguntar se... então o que é que nós fazemos àquelas pessoas que têm uma deficiência cognitiva profunda, que têm uma deficiência no comportamento adaptativo, na autonomia profunda? O que é que nós fazemos? Há soluções? Vai o doutor tratar deles a casa e dar-lhes de comer e tal? Não, nesses casos são necessárias instituições, podem ser, há vários modelos, pode-se haver apoio domiciliário com uma pessoa que esteja em permanência com eles, contratada, há tantos desempregados, uma pessoa, há instituições especializadas, bem, há muitas soluções, mas há casos em que nós não conseguimos realmente, e se há pessoa que é adepta da inclusão e do ideal da inclusão, provavelmente não haverá quem, mais do que eu, ninguém à face da Terra, mas que tenho que reconhecer que em determinadas situações, no momento presente, há pessoas que precisam de instituições. E houve aqui alguém que falou, inclusive, a CERSI tem um papel aqui fundamental depois na fase mais adulta destas pessoas, não é? Em que se calhar faz um acompanhamento profissional ou que funcionam com os centros de ocupação, não é? Os COTs. Claro. São os centros ocupacionais para que eles tenham também uma ocupação durante o dia, porque também têm de estar... Nós, nos miúdos que têm capacidade para isso, e que são quase todos, nós gostamos de falar de centros de atividades, não é centro de atividades, é atividades ocupacionais em posto de trabalho. Por exemplo, como está a minha filha no nosso centro. Vai comigo, está na sala de espera, agora não, coitado, mas para receber as pessoas, fala com as pessoas, chateia as pessoas, faz os recados, a outra pede-lhe para ir ao café buscar isto, aquilo, e ela, portanto, é uma atividade ocupacional em posto de trabalho, não é provavelmente uma... Isso é importantíssimo, não é? Para o projeto de vida destas pessoas, não é? Claro. Isso é importantíssimo para que haja uma integração. Mas agora, nesta fase de pandemia, atravessa uma má fase. Aliás, foi eu fiz digamos, protagonizei uma petição para as pessoas com trissomia 21 serem vacinadas, exatamente porque o principal motivo é porque as pessoas não compreenderam isso e começaram logo a dizer, e então, e as outras causas de... Não, o problema é que na trissomia 21 eles têm um déficit imunitário que a mortalidade, por exemplo, aos 40 anos é quase de 50%. É só isto. E, portanto, não tem nada a ver com outras situações, porque é um déficit imunitário específico que existe na trissomia 21. Mas, à parte disso, são pessoas que, tal como como todas as perturbações do desenvolvimento intelectual, necessitam de estar ao pé das pessoas, precisam de ser estimuladas, precisam de fazer as suas rotinas, precisam de que lhes falem com elas, que lhes perguntem por isto, gostam de perguntar as coisas, e, portanto, isto é um bocado trágico, mas, novamente, ao perigo de passarmos aos nossos avós ou mesmo aos nossos pais, se mais velhos, e temos aqui, então, a pior emenda do que sonetos. E, portanto, temos que haver aqui algum equilíbrio. Sim, porque precisam, e depois porque ainda torna-se mais essencial porque dependem desses adultos, não é? Ou seja, são preciosos porque ainda assim depois também dependem. Exatamente. Era uma tragédia dupla. Sim. Temos aqui uma colega que está a perguntar sobre a paralisia cerebral. Ou seja, na paralisia cerebral também defende que estas crianças também estejam em contexto normal, vamos lhe chamar normal. A paralisia cerebral é exatamente como a trissomia 21.
neste aspecto. Há pessoas verdadeiramente, aí ainda mais, por exemplo, o maior compositor, dizem, da segunda metade do século XX, eu não gostava da música dele, de qualquer das maneiras era um indivíduo que tinha, era professor no Conservatório de Paris, portanto não era propriamente um coisa, tinha uma forma de paralisia cerebral. E há pessoas com paralisia cerebral que são, portanto, quase em vida vegetativa, quase que sem reconhecerem os próprios pais e tudo. E aqui, novamente, na paralisia cerebral, a paralisia cerebral é uma situação completamente diferente. Existe uma lesão do sistema nervoso central à nascença, em que provoca perdas motoras, portanto, problemas motores, problemas cognitivos, linguísticos, etc. E aqui é a mesma coisa. Se tratar de pessoas que são brilhantes do ponto de vista cognitivo, porque que direito temos nós de o meter em escolas especiais ou em situações à parte? É claro que se tratar de crianças ou de adultos em vida vegetativa, é muito difícil nós termos nas escolas, mas há soluções intermédias que nós podemos desenhar, de haver espaços próprios dentro das escolas regulares, etc. Mas pronto, aqui é admissível que numa fase de transição, eu não estou a falar daqui a 50 anos, daqui a 50 anos isso não vai ser tolerado haver crianças à parte. Mas pronto, que sejam... Era bom que fosse mais breve, não é? Era Era. bom. Mas isto demora muito tempo, tudo demora muito tempo. Dr. Miguel, mas acha que existe uma falha da nossa parte de profissionais de educação, que deveríamos Não. saber um bocadinho mais sobre Não. estas especificidades de aprendizagem de miúdos? Não acho que tenha que haver. Se houver alguma falha, não é ao nível os educadores e professores têm tantos problemas que não podem conhecer profundamente bem aquilo a que nós chamamos a análise neurodesenvolvimental, o input, processamento output de todas as funções do desenvolvimento. Não podem saber isso, porque se soubessem, eu contratava-as imediatamente para trabalhar comigo. Não deixava nenhuma em circulação, portanto, não pode ser. O que falha somos nós os técnicos, que estamos a desenhar coisas porque não desenhamos suficientemente bem os programas, os guiões de intervenção, quer na definição de objetivos, de estratégias, de metodologias, de contextos, de avaliações, etc., de todos os objetivos que vemos. Outras vezes há realmente alguma inércia de algum ou outro educador, mas isso é como em todas as profissões. Há de haver, de um modo geral, como é sabido, e isto é consabido, a classe de educadores e professores é excepcional. Mas Dr. Miguel, altamente motivada. O que é que nós deveríamos fazer então? Deveríamos ter mais técnicos, mais terapeutas, mais pediatras dentro das escolas? Não, é exigir destas equipes que apoiam os miúdos que se comprometam com... Que vão à escola. Que vão reunir com os educadores. Ou podem reunir por Zoom, como nós estamos a fazer. Podem fazer o que quiserem. Têm que explicar, todas as semanas têm que explicar o que é que deve ser feito com cada miúdo. Com problemas. Mas depois nós, do ponto de vista prático, precisamos de ajuda na nossa sala, porque imagina, se eu estiver com 12 crianças em creche ou com 20 em pré-escolar... Aí depois vai depender da imaginação, da capacidade de discussão, etc, de cada educador. E por isso é que, tal como acontece com os engenheiros, com os médicos, com os carpinteiros, com os políticos, há uns melhores e há outros piores. Claro. Mas isso aí não há safa nenhuma. Mas não beneficiaríamos com mais recursos humanos nas escolas, por exemplo, especializados? Eu acho que não. Não iria fazer a diferença. Até é melhor ser auditores externos. Não, eu não digo isso. Isso não é insubstituível. Eu estou a dizer em salas Repara uma coisa, hoje em dia, para se construir um programa com miúdos destes, tem que ser feito num grande centro. Num centro que esteja permanentemente em investigação, com ligações internacionais lá fora, com pediatras dedicados. Os pediatras, apesar de não serem tão caros como os cardiologistas, nem como os cirurgiões, nem tal, mas são profissionais caros. Hoje em dia, a hora do pediatra tem que ser paga. Claro. E tem que ter terapeutas da fala que se debrucem muito sobre os aspectos teóricos, do desenvolvimento da linguagem. Tem que haver um centro de desenvolvimento. Já em Inglaterra se dizia, nos anos 60, que tinha que haver centros de desenvolvimento
com várias escolas anexas. Cá em Portugal, teoricamente, também há centros de desenvolvimento, por exemplo, há centro de desenvolvimento em Vila Franca de Xira, há centro de desenvolvimento em Loures, no Beatriz Ângelo, em Santa Maria, na Estefânia, como é que se chama, no Lisboa Ocidental. Existem vários centros de desenvolvimento, mas eles devia haver uma interligação maior. Ou seja, não trabalham em parceria com as escolas? Não o suficiente? Não é o suficiente. E aqui devia haver, sim. Na Irlanda, o que eu pude testemunhar, foi onde eu estive a trabalhar os últimos anos, há uma verba que é alocada à família, e a família que decide como é que vai utilizar esse dinheiro, se com um profissional que vai estar na escola com a criança, ou se num centro. Sim, ou se num centro. Recebe um cheque e tudo. Eu, por exemplo, à base disso, apoio várias crianças irlandesas. A sério? Que interessante. E, portanto, Irlanda, sim, República da Irlanda. Não, República da Irlanda. Eu tive crianças com quem eu tinha crianças que estão o dia inteiro com pessoas, ou crianças que estão ocasionalmente, ou eu trabalhava com determinados profissionais. Se nós dermos aos pais a possibilidade de escolherem este tipo de apoios e os pais se articularem com os educadores e os educadores disserem, não, eu conheço este centro que faz isto, que aquilo e que aquilo outro, isso é maravilhoso. Isso era maravilhoso. Porque se nós vamos dizer que é o centro do Hospital de Vila Franca, ótimo, sim senhor, eles dizem que sim, mas depois não fazem nada. Eles têm um pediatra... Obrigada pela sinceridade. Não, mas é que eles têm um pediatra a tempo parcial, portanto, que é excepcional, a pediatra de lá, porque é a minha colaboradora, minha discípula, é excepcional. Mas que vai estar lá 10 horas por semana, o que é que se pode fazer? Pois não se conseguem fazer muitas omeletes com poucos ovos, não é? Não, é excepcional, mas não dá para isso. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta que estava no guião, que eu li um livro aqui, porque eu estava a trabalhar com crianças com déficit de atenção, e interessei muito pelo assunto, e depois também comecei a ler algumas coisas sobre isso, e li um livro muito interessante, que eu recomendo a quem também lê, o doutor de certeza que conhece, The Pills Are Not for Preschoolers. E é um livro que fala sobre a abordagem americana versus a abordagem francesa às crianças que são diagnosticadas, ou por quem se desconfia de alguma perturbação a nível da atenção ou da hiperatividade. E existe, em comparação à abordagem americana, que é altamente medicada, com a abordagem francesa, que é muito pouco medicada, uma abordagem que, em França, existe todo um trabalho primeiro com a família. O medicamento é o último recurso. E aquilo que eu lhe queria perguntar é, doutor Miguel, há crianças a mais diagnosticadas com este? Menos. Não? Há menos. Acha que isto é uma realidade que ainda é superior àquela que existe agora? Mas e porquê? Porquê que isto está a acontecer? Porque antigamente os meninos morriam de meningite. Eu, quando comecei a trabalhar lá no hospital, nem ninguém queria ouvir falar de desenvolvimento, nem ninguém queria, ridicularizavam, aliás, os pediatras do desenvolvimento. Porque havia meningites, havia diarreias, que matavam. Antigamente, não havia banco que eu fizesse que não aparecessem meningites. Neste momento, uma meningite abre o telejornal. Portanto, vejam que mudou-se muito. A mortalidade ainda era razoável, a mortalidade não era neonatal. Essa sempre foi, desde que eu trabalho, foi razoável. Mas a infantil era bastante. Morriam miúdos com infecções, com isto, com aquilo e com o outro. Hoje morrem miúdos praticamente só com doenças genéticas, portanto são com erros que são miúdos que não há safa nenhuma. A abordagem francesa, existe uma coisa chamada ciência, e existe uma coisa chamada prova científica. A tal evidência que agora falam, que há evidências, não, mas há provas científicas de que a abordagem americana é a mais correta. Todavia, é a abordagem mais correta, que é seguida em todo o mundo, mesmo em França agora. Todavia, não é bem assim como disse. O que está recomendado pela Academia Americana de Pediatria é que a primeira intervenção seja
psicopedagógica, portanto, seja uma intervenção, o ensino de estratégias comportamentais aos pais e aos professores, o ensino, o treino das funções executivas, o treino da atenção, a intervenção cognitiva ou comportamental com o menino, basicamente uma intervenção de tentar modular o comportamento e coisa. Se falhar, e se houver uma de 3 consequências, ou se a criança tiver um problema de desenvolvimento, designadamente de linguagem ou de aprendizagem, se a criança perturbar de forma significativa a dinâmica da sala de aula de tal maneira que não haja possibilidade de o professor exercer as suas funções. E se houver uma perturbação significativa da dinâmica familiar, eu costumo dizer, quando os pais lá chegam, as mães dizem-me assim, quando as mães me dizem assim, isto é, entre aspas, não é? Isto é uma brincadeira, ou me ajuda, ou eu atiro-me para debaixo de um comboio. Isto é tudo muito bonito que nós estamos aqui a dizer, mas não imagina muitas vezes o sofrimento destes pais. Quando se verifica uma de 3 condições, perturbação do desenvolvimento, perturbação grave da dinâmica familiar e perturbação grave da dinâmica da sala de aula, se depois de tentadas todas essas intervenções ainda persistirem, deve tentar-se uma medicação. É isto que dizem as guidelines americanas, as portuguesas. Então há uma intervenção ao nível escolar e ao nível familiar? E pré-escolar e tudo. Ok. Certo? Eu apanho imensos, hoje apanho um miúdo de 2 anos, também com 2 anos e pouco, 2 anos e 8 meses, uma perturbação gravíssima de impulsividade, sobretudo de impulsividade, era berras por todo o lado. A mãe disse-me, ou me ajuda, ou então eu não consigo. A família já está toda a desarticular-se, está toda com problema. Não se esqueçam que a coisa mais preciosa que existe, isto é a minha opinião, a coisa mais preciosa que existe para mim é a saúde. Mas depois é família. E a família para mim é tão importante quase como a saúde. O resto, se eu tenho um carro assim, ou se vou passar férias a colar, se como isto, ou se não como aquilo, ou se revisto isto, ou se não visto aquilo, ou se tenho este computador, que, olha, estou-me ralando para isso. Família é uma coisa importantíssima. E quando isto começa a perturbar o funcionamento da família, começa a ser uma areia na engrenagem da família, nós temos a obrigação moral de tudo fazer para ajudar esta família e impedir que haja... muitas vezes os pais começam-se a desentender, problemas conjugais, outros irmãos. Não há crianças sem família, nem famílias sem crianças. Barry Brazelton. Certo? E é preciosa. Eu tenho sempre... Eu quando vejo uma criança seja com um problema for de desenvolvimento, eu pergunto-me sempre, esta família como é que está? Aliás, faço muitas perguntas sobre a família. Às vezes até pode ser um bocado incómodo, mas eu tenho que perceber como é que funciona a família. O grande livro do Brazelton é isto que ele disse. Ele fala se a família está em perigo, vale tudo. Medicações vale tudo. Tudo. Tudo é melhor do que perturbar uma família. Claro, sim. E, portanto, o que dizem as guidelines americanas é isto. E as francesas também dizem. Antigamente, os franceses, porque tinham aquela formação de base muito psicanalítica, de que a culpa é sempre da mãe, portanto, era sempre a culpa da mamã. A mamã era a culpada de tudo. Mas hoje em dia já ninguém aceita uma coisa dessas, não é? Quem é que aceita? Aliás, o autismo era mãe frigorífico. Mas vamos esquecer o autismo, né? Mas outro tipo de perturbações, se calhar mais emocionais, não sei, porque posso estar a dizer à asneira, mas estão mais relacionadas às vezes com a relação, sim. Sim, com a relação, muito propriamente com uma questão interna, não é? Sim, claramente. Com a condição externa. Portanto, é um problema mais interno, portanto, relacional, do que um problema externo. Sim, mas isso com os contextos familiares, qualquer pediatra com experiência, qualquer pediatra com desenvolvimento com experiência sabe detectar imediatamente isso. E verificar se há uma indicação para prescrever medicação ou não, para propor a prescrição experimental. Aliás, muitas vezes o que se tem que fazer é propor durante um mês a prescrição de medicamentos que são inócuos, absolutamente inócuos. Portanto, também existe outra mania que são medicamentos, não sei o que mais. Estamos a falar dos metilfenidatos, que são as ritalinas, isto tudo são medicamentos inócuos, sem, às vezes, uma dor de cabeça, perda de apetite, assim umas coisas, comparado com aquilo que beneficiam. Mas é assim, a ponderação
é novamente feita. Primeiro fazemos uma intervenção. Eu só me digo que na primeira consulta é raro acontecer quando a família está em destruição, em processo de destruição, além de propor também a intervenção psicológica, etc, etc. Alguma terapia, não é? Alguma terapia Terapia. familiar. Proponho também a medicação se a família está na iminência de se destruir. Volto a dizer, isto é também uma questão ética para mim. A família para mim é das coisas, eu diria que é tão importante como a saúde. É claro que uma pessoa, se não tiver saúde também, a pessoa que está sempre acamada, não tem qualidade de vida, é péssimo. Mas não ter família, ou ter a família separada, os pais separados, se fosse assim, não, é porque o pai sentiu a atração pela criada, não é? E houve ali um problema. Não é nada disto. Não se estão a entender por causa de haver problemas na engrenagem. Eu aí proponho imediatamente aos pais. Se os pais aceitarem, muito bem, a decisão é sempre deles. Se não aceitarem, vão ter... Eu fiz o meu papel e fiz aquilo que podia. Mas proponho sempre um período experimental de um mês, que é para ver se resulta, se não, como resulta sempre, a coisa depois fica melhor. Eu tenho salvo muitas famílias, muitas. Posso ter a certeza, tenho a certeza disto, de que isto aconteceu. Noutros casos, este miúdo que me apareceu hoje aos 2 anos e 8 meses, disse, olha, muita pena, o miúdo realmente tem isto, aturem-no. O que é que eu ia dizer? Eu disse, olha, vamos fazer uma intervençãozita com uma psicóloga que está treinada nisto, mas não vamos fazer mais, sosseguem, que o miúdo é ótimo. E era bom, o miúdo era bom do ponto de vista cognitivo e linguístico, ótimo o miúdo. Falava que se sonhava. E, portanto, era um problema mais de impulsividade. E portanto, a terapia não tem necessariamente que passar, nesse caso específico, o doutor viu, pelo medicamento, pode passar por outro tipo de intervenção. Eu só medico antes dos 5 anos, provavelmente serei o único pediatra no país que faz isto, mas em situações verdadeiramente dramáticas. Uhum. Em situações verdadeiramente dramáticas temos que fazer. E há uma outra situação em que tem que se fazer, que não é dramática, e que aí é um erro não fazer-se, é quando existe uma perturbação da linguagem secundária ao déficit de atenção. E quando existe uma perturbação da linguagem, muitas vezes ela anda de mãos dadas, a chamada contiguidade nosológica, com as perturbações cognitivas. Ora, a perturbação cognitiva é de uma gravidade extrema, um atraso mental, portanto, é de uma gravidade extrema. E se nós pudermos melhorar, se eu verifico que o miúdo começa a ter sinais disso, proponho aos pais precocemente medicação. Mas isto é um caso que são uma questões de neurodesenvolvimento. Para aumentando o tempo de atenção, consigo que o miúdo aumente o tempo de treino em funções cognitivas e linguísticas. Tenho aqui uma pergunta de uma colega, Maria, já não consegui apanhar o resto do nome, eu peço mesmo muita desculpa, estão a haver muitas perguntas, muitos comentários, aqui muitas pessoas que também estão com filhos ou com crianças que são seguidas por si, também estão aqui a acompanhar e a agradecer o seu trabalho e a reconhecer a qualidade do seu trabalho. A colega Maria estava a perguntar qual é o peso, quais são as consequências quando alguém no seio familiar não reconhece a doença do filho. Acontece tantas vezes, muitas vezes é porque o amor é cego. O amor é cego. É mais ou menos isto. O amor é cego. Muitas vezes nós adoramos tanto o miúdo, tanto, que só a simples suspeita de que pode tratar-se de uma coisa mais ou menos grave. Não, a perturbação de hiperatividade com esta condição, deixemos-nos de tretas, é uma gripe. É uma gripezita que não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que sem importância nenhuma. A menos que sejam formas muito graves de déficit de atenção. Uhum. Mas, de um modo geral, são gripes que nós nem coisa. Mas, agora imagino que aparecia lá na consulta, onde eu tinha alguns problemas, e eu confidenciava, olha, estou preocupado aqui com alguns comportamentos que me fazem evocar, ainda é muito cedo para fazer o diagnóstico, eu não me quero comprometer com o diagnóstico definitivo, mas há aqui sinais e sintomas que evocam o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo ou de perturbação intelectual.
Isto é de uma gravidade, isto é o cair, uma pessoa que adora um bebê, que o tem, que andou sempre a fugir, porque isto não apareceu lá de repente, andou sempre a fugir a esta questão, nunca quis ir ao pediatra, ia sempre a pediatras que não valorizavam isto, pediatras gerais, não sei o quê, não sei o que mais, e de repente alguém diz uma coisa destas, apesar de dizer, assim, com estes paninhos quentes e com estas coisas Mas todas, diz-se. eles percebem perfeitamente que eu estou preocupado e que pensei nisto. É realmente horrível. Digo-lhe, pior do que isso, pior porque os pais vão-se preparando. Os pais vão-se preparando. Não pensa que eles chegam à minha consulta e que de repente ficam admirados com este gajo fez um diagnóstico esquisito. Não, é algo que já se vai percebendo com o tempo. vamos preparando. Mas quando nasceu a minha filha, eu estava na sala de partos e a perceber-me que ela tinha trissomia 21 e nunca tinha pensado nisso. E aí foi uma chicotada que não quero imaginar, porque não estava preparado. Não, e era interno de pediatria, portanto, na altura era interno de pediatria. E, é um choque, é ali uma coisa que um de choque repente... indescritível. Não quero imaginar o que é, se acha que é um choque, eu nem sei. Eu acho que é um choque elevado à 10ª potência. Não. E existe no nosso E, portanto, o país amor é formas de cego. trabalhar a família, de ajudar a família, ou Claro, seja, claro. Nós temos, aí é mais do foro da psicologia clínica, portanto, eles fazem. Se houver alterações graves de comportamento, por exemplo, eu quando me aparecem os miúdos com trissomia 21, bebés, agora não me tem aparecido muito, e aparece uma mãe que me diz, doutor, eu não estou nada triste com o nascimento deste bebê. Foi de repente para juntar. Isto foi uma benção de Deus. Eu peço imediatamente ajuda da psiquiatra de adultos para tratar esta mãe. Porque isto, quando uma pessoa tem uma vicissitude, uma doença grave, tem que ficar triste. Tem que ficar... E isto já é uma construção, isto já é quase psicótico, já é quase do foro portanto, dos pensamentos mágicos. E, portanto, isto tem que ser tratado mesmo por um psiquiatra. Quando me aparece alguém, eu chamo imediatamente a nossa psiquiatra para me ajudar, porque a mãe não está bem. Agora, não me tem parecido muito gente... Doutor Miguel, as pessoas chegam a si referenciadas por alguém, de livre e espontânea vontade, pela escola, como é que Claro, acontece? Como é que de alguém todos chega os a lados, diferenças? pelos meus colegas, pelos terapeutas, pelos professores, pelos educadores, pelas escolas, pelos centros de saúde, ouviram falar e depois pedem, olha, vá consultar fulano, pode ser que ele possa ajudar, qualquer coisa. Não há uma mãe que acha que o seu filho Não, está a desenvolver-se um pouco menos do que... não, mas há muitas. Muitas vezes são as próprias mães que dizem que o miúdo tem algum problema e todos os outros dizem que não. E, infelizmente, há uma coisa que eu aprendi logo, foi logo a primeira coisa que nos ensinaram na pediatria: as mães têm sempre razão. É uma chatice. Sempre que me aparece uma mãe a dizer que o miúdo tem um problema e os outros dizem que não, eu quase certeza que a mãe tem razão. Não sei porquê. As mães têm sempre razão. Isto é uma coisa que nós aprendemos. Era logo a primeira lição que nós aprendemos, mal entrássemos na pediatria, era venham cá, meninos, nunca se esqueçam disto, diziam os professores. As mães têm sempre razão, sempre. E são as pessoas mais difíceis de lidar na sua profissão, doutor Miguel, são as mães? Não. Bem, há mães que são difíceis. Não? Há mães, aliás, também sabe isso perfeitamente. Há mães que são difíceis. Mas, de modo geral, não. De modo geral, não. Eu gosto de... Eu vou dizendo a verdade, mas sou muito otimista a dizer a verdade. Portanto, eu digo sempre de uma maneira... Olho sempre para o copo meio cheio, nunca olho para o copo meio vazio. E gosto de chamar a atenção, ele vai conseguir, ele vai ser, e nós vamos conseguir. Muitas vezes é um erro este procedimento meu, porque os pais às vezes até podem criar expectativas que não são... Enche-se de esperança que depois não consegue ser... Mas ao mesmo tempo, os pais estão naquele momento tão tristes, coisa que julgo que é um procedimento que é aceitável de ver o copo meio cheio. E pronto, mas isto é uma maneira... Há colegas meus que veem sempre o copo meio vazio. É uma maneira se calhar, de lidar com o mesmo problema.
Temos aqui colegas que estão a fazer algumas perguntas. Eu não vou conseguir fazer as perguntas todas, são algumas perguntas assim um pouco mais específicas. Há muitas questões relacionadas com a questão da fala, da linguagem, como tínhamos falado há pouco. Parece ser aqui algo que realmente continua a suscitar aqui muitas perguntas, também por quem nos está a ouvir, crianças com 3 anos que ainda só produzem alguns sons e os pediatras não estão preocupados e, portanto, a educadora está. Como é que nós lidamos aqui um bocado com este, não lhe vou chamar de conflito, mas não lhe consigo encontrar agora nenhuma palavra melhor. Como é que nós vamos conseguir gerir isto de a educadora está desconfiada de alguma coisa, ou profissional de educação, mas o pediatra diz que não? O que eu aconselho é o seguinte: existem publicadas em todo lado, sinais de alarme. Para tudo, para a linguagem, para isto, para aquilo e para aquilo outro. Talvez possa arranjar, depois agora não tenho aqui, porque eu não preciso de sinais de alarme, mas sinais de alarme. E os educadores têm que ter esses sinais de alarme. Uma criança que aos 3 anos não diz frases com 2 elementos, ou 3 mesmo, é um sinal de alarme. E os pais têm a obrigação de dizer com educação, de forma positiva. Claro. Olha, eu estive a ver aqui os sinais de alarme, isto foi mandado até por um pediatra que nos mandou os sinais de alarme, e eu estou a ver aqui que o miúdo não consegue fazer isto. Não seria melhor falar com isto com o seu pediatra? E a mãe fica logo preocupada. Pois eu também já não tenho aquele. Fala menos que os miúdos da mesma idade. Vai falar com o pediatra. O pediatra diz, não, isso depois desemborra e tal. E a educadora diz, não será melhor então ir a um pediatra mais especializado para ver isso? Se o pediatra especializado disser que não é nada... Aí temos, claro, aí já são 2 opiniões médicas, não é? Específicas, claro. Mas, portanto, isso é uma maneira de dizer, é basearem-se nos sinais de alarme. Terem os sinais de alarme na vossa escrivaninha, e se ele não conseguir fazer isto, basta os sinais de alarme. Eu faria isto. Porque depois nunca ninguém poderá acusar os educadores de que não foram... Porque depois o problema é muito simples. Quando aparece um miúdo com um problema, a culpa foi da educadora que não me disse, e a culpa não sei o quê, eu bem tinha dito, ou começam logo a inventar. Não, a educadora deve comprometer-se de forma, sem levantar coisas. Olha, nós temos aqui uns sinais de alarme, que são umas listas internacionais. As guidelines, não é? Sim, são internacionais, são seguidas em todo o mundo, em que ele, a esta idade, devia fazer isto. Não se importava de falar com o seu pediatra para expor-lhe o problema, para ver, ou com o médico de clínica geral, para expor o seu problema. E pronto, fizeram a sua... E fazem outra coisa, os educadores. Registam. Eu, hoje, dia 6/4, em conversa com a mãe da Fabiana, disse-lhe que ela tinha um sinal de alarme e que falava pouco. Recomendei que dissesse ao pediatra. E assinam e coisa. E, portanto, deixam isso escrito, que é para não amanhã me virem dizer que não disseram... É importante registarmos um bocadinho o que é que nos levou àquela conclusão de irmos verbalizar, certo, porque para nós profissionais também não é fácil verbalizar muitas vezes aos pais. Não podem envolver-se. Uma criança que não brinca com as outras, que não tem contacto ocular, não devem dizer que eu suspeito que o seu menino tenha uma perturbação de espectro autista. Não devem dizer uma coisa dessas. Mas agora devem dizer, diga ao seu pediatra que este miúdo não brinca bem com os outros miúdos, que se isola um bocadinho aqui na creche, não é? Em casa não sei. Começam logo a defender-se. E que às vezes o contacto não é linear, não olha bem nos olhos como aos outros miúdos. E escrevem e se registram. Eu hoje disse à mãe do Zequinha que não sei o que mais. Isto é importantíssimo para a vossa defesa até. Amanhã acontece que nos Estados Unidos fazem litigações judiciais porque a educadora não detectou como se ela tivesse... Não estava atenta e não sei o que mais. Eu faria isto. Mas dizendo isto com educação e sem haver um empolamento grande, sem criar uma tragédia. Assim, sim, porque nós somos educadores, nós não somos médicos, não é? Portanto, claro, mas os educadores têm a obrigação de ter sinais de alarme. É isso, nós temos a obrigação de perceber quando algo não está bem. Menino, por exemplo, não anda antes dos 18 meses. Tem que andar antes dos 18 meses. É o segundo desvio padrão positivo. O menino que não diz 2 palavras aos 2 anos e meio. Aliás, é muito antes, o sinal de alarme é muito antes. Mas pronto, já dando 2 palavras seguidas, o chamado número médio de palavras por enunciado de 2. Aos 2 anos. O Dr. Miguel tem alguma fonte fidedigna onde possamos pesquisar isso?
Temos, eu ver se arranjo, porque até houve uma colega minha que fez os sinais de alarme em desenvolvimento, eu vou ver onde é que ela tem isso, um artigo, e é só terem isso na vossa secretária, não é preciso preencherem para todos os miúdos, é só naqueles miúdos que acham, a vossa intuição diz, isto aqui está-me a cheirar mal, vou lá ver, vamos ver se ele cumpre ou não cumpre os critérios. E se quiserem cumprir para todos, também ninguém vos proíbe. Se cada uma tiver 20 minutos, cada uma tem 20 minutos, não? Sim, depende se trabalharmos com. Depende das idades, depende se estiver com bebés, depende dos metros quadrados da sala Sim, em que mas cresce, com 20 mas minutos em consegue-se fazer para pré-escolar, todos até 25, sim. os sinais de alarme. Se houver algum, diz, eu acho que, não diz logo, conferencia com outra colega, diz assim, olha, tu que tens mais experiência, não sei o quê, faz aquilo como nós fazemos, eu também faço com os meus colegas, todos os dias recebo pedidos de parecer, desde os Açores até a todo lado, para me dizer, telefona-me a meio da consulta, a dizer assim, o que é que eu faço aqui neste miúdo, que tal, não sei o quê, não sei o que mais, que medicação é que tu farias e tal. E aqui também tem que haver essa conferenciação entre colegas, tem que ser. Até porque outros olhos depois às vezes veem coisas que nós não estávamos tão atentos, ou dizem, Valorizam e não valorizam, etc. ou desvalorizam, exatamente. Só Claro. ver aqui alguma questão que houve uma colega que tinha feito uma questão, e estamos quase a chegar ao fim, mas houve aqui uma colega que fez uma questão que também está um bocado relacionada com a que eu lhe perguntava. A colega perguntava um bocadinho qual era a visão do Dr. Miguel em relação ao sistema de ensino em Portugal. E eu acrescento só se acha que, enquanto sociedade, estamos a fazer o suficiente para protegermos e salvaguardarmos os direitos mais essenciais das crianças. Esta é uma das perguntas que eu Sim, gosto. Diga-me. o sistema de ensino em Portugal está correto, todo. Eu tenho, acho que ainda temos insuficiências a nível pré-escolar, não existe ainda uma rede tão desejável como deveria, como nós gostaríamos. Depois, a única crítica que eu faço, mas se calhar sou eu, mas não, se calhar não tenho razão, a única crítica que eu faço ao sistema educativo é uma coisa de pormenor. Pormenor, como quem diz, é os conteúdos curriculares. Eu acho que há conteúdos curriculares excessivos. Os meninos andam a estudar o intestino da aranha e andam a estudar coisas que não servem para nada. Estamos a falar no liceu, portanto, no segundo e terceiro. Na escolaridade, já, sim. Mas mais no segundo e terceiro ciclos e no outro, como é que se chama aquilo, no complementar, não é? No pré-universitário. No secundário, sim. O secundário. No ensino secundário, sim. Andam a estudar coisas que... Já no meu tempo era assim, que andávamos a estudar coisas que não serviam para nada e não aprendíamos história da arte, não aprendíamos o que é o barroco, não aprendíamos a conservação da natureza, não aprendíamos coisas relacionadas com o património, com a conservação do património, com coisas muito mais úteis, não aprendíamos línguas como devia ser. Eu ainda sou de uma geração, infelizmente, que falo melhor francês, e não hoje tive de fazer uma consulta em francês, e falo melhor francês que inglês, que isto é ridículo, mas os meus filhos falam muito melhor do que eu, e portanto aqui houve melhorias, mas mesmo assim podia haver mais melhorias mais acentuadas ao nível da língua, do português, da história, de património, etc. E deixar essas coisas todas, estes excessos curriculares, são excessos curriculares. Por exemplo, na matemática não tem sentido. Aquilo é a matemática que se dá na universidade nos Estados Unidos, a matemática que se dá no secundário em Portugal é igual à que se dá na universidade nos Estados Unidos. É demasiado... Porque aqui, pronto, eu tenho uma crítica a fazer aos conteúdos curriculares. Com exceção disso, não, acho que corre tudo bem, os professores estão bem preparados, têm uma boa formação, pronto, como em tudo, como eu também tive bons professores e maus professores, há uns melhores, outros piores, mas, de modo geral, eu só apontaria dois problemas: é a rede de pré-escolar, que é insuficiente, em meu entender, e ela tem que ser a prevenção da pobreza e a prevenção das perturbações de desenvolvimento faz-se com o pré-escolar. Não se faz no escolar, é mentira. Não, é no pré-escolar. É no pré-escolar a prevenção da pobreza, é com a intervenção precoce, é tentando modificar, é proporcionando aos miúdos mais desfavorecidos a igualdade de oportunidades, sim, sim. Oportunidades e tal. Portanto, aqui na rede pré-escolar acho que podíamos estar melhor.
embora estejamos melhor que muitos outros países. E depois, nos conteúdos curriculares, houve uma escalada de conteúdos curriculares que este Covid até foi bom neste aspecto, que eles mesmos reduziram brutalmente aqueles conteúdos curriculares. O que é que interessa estudarmos o intestino da aranha e aquelas palermices todas que não têm interesse nenhum? Quem quiser depois vai estudar isso na universidade. Era isso que eu ia dizer. Se um aluno quiser estudar, pois claro, pode aproveitar esse tema para aprender outras coisas. Mas como generalidade, estudar bioquímica. No outro dia fiquei surpreendido até com a bioquímica que os miúdos tinham que aprender no sei lá em que ano do liceu, já nem sei o que eram, mas que coisas complexas. Para mim é liceu ainda, que eu andei no liceu, não andei cá em escolas secundárias, nem em escolas B, mais não sei o quê. Andei no liceu Pedro Nunes, eu sou menino do liceu ainda. E, portanto, e depois fazer mais experiências, mais laboratórios e tal, isso são pormenores. Temos aqui uma colega que o doutor disse que começa no pré-escolar, e temos aqui uma colega que diz que começa na creche. Concorda? Sim, mas para mim pré-escolar é para antes da escola, não é no jardim de infância. Para mim, portanto, é creche, já engloba desde a primeira infância. É desde o momento em que ele vai para a instituição educativa. Eu não vejo necessidade nenhuma dos miúdos entrarem no sistema educativo antes dos 3 anos, com exceção dos miúdos de famílias mais desfavoráveis. Aí sim há benefícios. Eu já conhecia esta sua posição, por isso é que fiz questão de também de mas perguntar. Toda a gente, isto é uma posição universal. Os miúdos até aos 3 anos não partilham a vez nem brincadeiras, constitui uma violação até do seu comportamento, do seu neurodesenvolvimento, obrigá-los a partilhar haveres e brincadeiras. Existe aquilo que se chama uma ansiedade de separação da mãe, e a mãe tem uma ansiedade de separação do bebê. A pouco e pouco isto dissipa-se, e por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, ele já partilha, já quer estar ao pé dos outros. Aí não há problema nenhum. Portanto, miúdos sem problemas podem fazer o que quiserem. Podem meter na creche imediatamente à nascença, podem meter aos 2 anos, ao 1 ano e meio, aos 3 anos, podem fazer o que quiserem. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento também para as famílias desfavoráveis, é brutalmente vantajoso metê-los na creche. Então imagina uma mãe alcoólica que não sei o quê, e o pai que está preso. E é muito melhor manter este miúdo numa creche do que coisa. Agora, uma mãe que é excepcional, que adora o miúdo, que trabalha com o miúdo, que não trabalha porque quer estar com o miúdo, aquelas coisas, não vejo nenhum inconveniente em estar com ele até aos 3 anos. Portanto, temos aqui colegas a dizer que não concordam. Isto porquê? Porque isto é um tema que claro que não concordo. Há muito debate aqui no ramo de educadores. Reparem uma coisa, eu estou a falar estritamente do ponto de vista do neurodesenvolvimento, não estou a falar do ponto de vista social. Do ponto de vista social pode ser necessário. Eu, por exemplo, os meus filhos foram para a creche. Embora a minha mulher tinha que trabalhar e portanto, não havia caçafa. E a minha mãe também trabalhava, a minha sogra também trabalhava, e portanto foram para a creche. Não há caçafa nenhuma, e foram muito bem. Aquilo que nós temos que fazer em Portugal, e eu tive a oportunidade de fazer. Mas percebem o que eu estou a dizer, do ponto de vista social, fui obrigado a fazer. Agora, mas o que nós temos que fazer aqui, Dr. Miguel, aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de ter aqui num podcast em novembro o presidente da Associação Profissional de Educadores de Infância, o educador Luís Ribeiro. O que nós temos que fazer não é, enquanto educadores, não é discutir se vão ou se não vão, é fazer com que os que vão possam usufruir da creche como uma oferta educativa, claro, e não como uma oferta social. Portanto, há toda aqui uma questão política que está por trás. E, portanto, o Dr. Miguel está a falar de uma questão muito mais... Não, mas eu estou a falar de uma questão... Estou a falar de uma perspectiva do neurodesenvolvimento. Não há vantagem brutal nos miúdos que têm famílias pobres do ponto de vista pobres mesmo até do ponto de vista físico e de todo o ponto de vista intelectual, etc. Nos outros miúdos, não, do ponto de vista do desenvolvimento, não está reconhecida por nenhum estudo científico nenhuma vantagem, nem desvantagem. Então, agora, colegas que nos estejam a ouvir, colegas, e não há só aqui educadores, hoje temos aqui muitas pessoas, certamente que também não são educadores, são de outras áreas e também pais. Se tiverem alguma questão, aproveitem agora para colocar uma última questão. Eu também vou perguntar aqui ao Dr. Miguel, que conselho é que daria aos pais que nos estão a ouvir e aos profissionais, que já sabem que na sua maioria vão ser na área de educação de infância, que nos estão a ouvir? Eu dar um conselho... eu nem posso dar conselhos, nem eu sou conselheiro.
nada. A única coisa que eu digo aos pais, e eu agora vou dizer mais aos pais, até porque a maior parte dos educadores que nos estão a ouvir também são pais. ou foram pais, são pais. A maior parte, e se não foram, deviam ser. Relativamente aos pais, eu queria dizer que uma coisa muito simples, que eles não... Convençam-se disto, que isto é verdade o que eu vou dizer. Em neurodesenvolvimento das crianças, em neurodesenvolvimento, só há 3 regras, e só 3 regras, não há mais nenhuma. Isto que nós tivemos tudo a falar é tudo um bocadinho conversa. Só há 3 regras que é preciso cumprir. A primeira regra em neurodesenvolvimento, que é óbvia e sem a qual não podemos fazer nada, é adorar o filho. Esta não há nenhuma safa para isto. É a primeira regra e é mais importante. A segunda regra em desenvolvimento não é mais complicada do que a primeira. É adorar o filho. E a terceira é adorar o filho. Porquê? Porque os bichos nasceram para ser adorados. Se adorarem os miúdos, nós podemos cometer erros, todos cometemos erros. Há quem diga que sabe educar e que não sei o quê. Todos cometemos erros. Mas se adorarem o filho, tudo perde importância. O que interessa realmente é adorarmos os miúdos. Isto são as 3 regras de desenvolvimento. Pois, falar muito para ele, falar muito, proporcionar-lhe ambientes, coisas, enriquecedores. Está bem. Isso é 0,0 não sei quantos por cento. 99,999% do neurodesenvolvimento é adorar os miúdos. Nada. E os educadores, não posso dar nenhum conselho, é também terem gosto, sobretudo um prazer enorme em estar com os miúdos e em vê-los desenvolver-se e, portanto, empenharem-se, engajarem-se também a este ideal da adoração, naturalmente com uma dimensão diferente, porque não são os pais, mas engajarem-se a este ideal e de compreenderem os miúdos e de os adorarem também. Não dou mais nenhum conselho. Está tudo dito. Está tudo dito. Posso lhe garantir que está tudo dito. Doutor Miguel, não tenho aqui mais questões. As pessoas que me estão a acompanhar estão a agradecer, estão mesmo a concordar consigo. Obviamente não há como discordar. Eu só tenho a agradecer. Só para quem nos está aqui a ver, ao nível do diferenças, eu já partilhei aqui, mas vou partilhar novamente. O doutor Miguel quer dizer alguma coisa, últimas palavras em relação ao diferenças, em relação a si e ao seu trabalho? É um centro de desenvolvimento que temos, portanto, trabalhamos com os miúdos que houver problemas, não é preciso dizer mais nada. É um centro de desenvolvimento. Pronto, eu já coloquei aqui mais uma vez o link para também as pessoas poderem ver e também como estamos numa fase de donativos de IRS, estamos a receber pedidos de IPSS e de instituições e também a diferença poderá ser alvo de donativos de IRS das pessoas. Isso sim, até porque nós estamos com dificuldades inesperadas de financiamento, como é óbvio, nós temos imensos programas. Nós temos um dos programas mais completos da Europa, se não for mesmo mais completo, com programas para a trissomia 21, para o X-frágil, para o síndrome do Williams, para as perturbações da linguagem, para as perturbações de hiperatividade, para o DAMP, para os Essence, para todos aqueles problemas mais complexos de desenvolvimento. Naturalmente que precisamos de alguma capacidade financeira para nos mantermos atualizados e para nos mantermos a ligação com o estrangeiro, com os centros de referência noutras áreas, e pronto, isto é um problema que está um bocado complicado agora porque tivemos que parar mesmo a atividade do centro, pelo menos em apoio direto, e qualquer donativo do IRS será naturalmente muito bem-vindo. Pronto, portanto, quem puder está convidado através do site que eu coloquei aqui do Diferenças a contribuir. Eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje a contribuir para muitas perguntas. Eu acabei por deixar o guião que tinha preparado com o Dr. Miguel de lado e fui muito conduzida por coisas que já tinha previamente preparado, mas também muito por vocês e porque estavam a perguntar. Portanto, muito obrigada a todos. Dr. Miguel, muito obrigada. Nada, Enriqueceu imenso a nossa aprendizagem. Se puder, agradecíamos muito, temos ali colegas que já pediram também que colocasse o documento sobre... Eu vou ver onde é que está, porque esses sinais de alerta é de uma colega minha, eu vou ver onde é que está e eu mando-lhe para... Pronto. Ou mando para o Tiago, talvez. Pode ser. Está bem.
Está bem. De qualquer forma, eu garanto que partilho aqui no evento, portanto, seja no YouTube ou seja aqui no Facebook, eu vou colocar no evento para todas as pessoas que viram, porque eu acho que é importante também termos fontes fidedignas para nos seguirmos. Sim, é de uma colega minha que é excepcional, que escreveu isso, que é muito boa. E assim faremos para dar continuidade, e a todos os que estiveram aqui, muito obrigada. Quem chegou mais tarde já sabe que isto vai e fica na página do Facebook da Child Diary, fica no YouTube da Child Diary, e depois a versão áudio é convertida para ir para o iTunes, Spotify, ou seja, podem estar a fazer outras tarefas do vosso dia-a-dia e estarem aqui a escutar o Dr. Miguel, que vão sair daqui... Mas assim não vem este cartaz. Não, pois, não pode ser. Não pode ser. Tem de ver este cartaz, todos diferentes, mas todos muito lindos, e eu acho que diz tudo. Portanto, Dr. Miguel, obrigado. Nada, obrigado, eu. E a todos os que estiveram aqui, muito obrigada, e até para a semana. Obrigado. Portanto, até à próxima.